Oi, voltei. Eu me lembro que da última vez que eu gravei um vídeo, eu disse que eu não tinha certeza se eu ia voltar, mas aqui estou para falar sobre um outro assunto que também me interessa bastante e que eu sei que interessa alguns amigos e amigas com quem eu eventualmente converso sobre esse assunto, que é o assunto dos cadernos. Então, eu estou aqui com alguns dos meus cadernos e resolvi falar para vocês um pouco sobre eles, como que eu me organizo no meio desse monte de cadernos. Não esperem muita organização, nem muita complexidade, porque embora eu goste muito de manter cadernos, é uma coisa que eu já faço há alguns anos e eu adoro escrever à mão e gosto do assunto de organização em geral. Eu me considero uma pessoa bem low profile no assunto, assim, sobretudo vendo alguns vídeos no YouTube sobre como outras pessoas fazem suas organizações pessoais. Por exemplo, eu não tenho bullet journal, não tenho agenda, nada disso, assim. A minha organização semanal é no celular e ela é super minimalista. E na verdade eu uso o caderno para outras funções que têm principalmente a ver com estudo. Vou falar um pouco sobre essas funções aqui à medida em que eu for mostrando os meus cadernos para vocês, mas só para começar com essa primeira observação inicial de que não tem muito mistério e não tem grandes intuições sobre a forma como eu uso esses cadernos aqui. Eu assisti recentemente um filme muito bom, que é sobre o Antônio Cândido, um filme que saiu ano passado até, chamado Anotações Finais. É uma espécie de documentário super simples em que você tem um narrador lendo algumas entradas do diário do Antônio Cândido, com algumas observações que são muito pessoais, por exemplo, sobre a relação dele com a Gilda, né, que foi a esposa dele, que foi uma filósofa brasileira também sensacional. Um, e ele escreve muito sobre certos acontecimentos políticos dos últimos anos, notícias de jornal que ele eventualmente recorta e cola no diário, e faz essas reflexões um pouco pessoais ali. E eu adorei esse filme e acho que ele me motivou um pouco a manter um diário, manter essa prática dos cadernos, porque ele fala um pouco sobre isso também, né? Sobre como que ele gostava de manter cadernos há muito tempo, sobretudo para fazer anotações das suas leituras, né? Isso acho que me estimulou um pouco a manter o diário, manter os cadernos e tentar dividir um pouco sobre esse assunto num vídeo com vocês. Então, esses cadernos, eles são... Bom, eu tenho cadernos de diferentes formatos e com objetivos diferentes. E aí eu pensei em falar primeiro sobre os cadernos que eu tenho usado mais. E aí ir fazendo essa ordem um pouco decrescente dos cadernos mais usados para os cadernos menos usados. Então, mais recentemente, o caderno que eu tenho mais usado é esse aqui. Ele é um caderninho da Cícero, né, que é uma marca nacional de cadernos e que tem um pouco essa inspiração no caderno do tipo Moleskine, né, que são cadernos que eu uso também. Eu tenho até alguns aqui para mostrar para vocês depois. Mas que eu comprei ele, na verdade, puro, né, com uma capa lisa, marrom. Esse caderno é interessante porque ele tem uma proposta de ter 3 cadernos num só. Então, no miolo, vocês encontram o miolo não pautado para o fim do caderno, um miolo pontilhado, não sei se dá para ver aqui os pontinhos, e mais para o começo o miolo pautado normal. Eu achei uma proposta divertida, assim. Eu confesso que eu ainda estou no início do uso desse caderno, então ainda não cheguei, por exemplo, na parte pontilhada. Ainda estou na parte pautada. É um caderno de capa dura e que eu tenho usado como um diário. Isso é uma coisa um pouco nova para mim, porque eu me lembro de ter diário quando eu era mais jovem, mas sempre eu acabava abandonando por algum motivo. E eu me lembro de já ter tentado manter, por exemplo, diários de viagens, né? Quando estava viajando,
usava um caderno específico para anotar as impressões do lugar que eu estava conhecendo, as atividades que eu tinha feito naquele dia. Mas eu comecei usando esse caderno no fim do ano passado, né? A minha primeira anotação aqui é de novembro. E usando como um caderno normal, para ser sincera, né? Anotando leituras. Como eu costumo usar cadernos que é para acompanhar leituras, né? Eu anoto a página e anoto uma certa observação a partir daquilo que eu acabei de ler. Ou para anotar certos projetos que eu quero desenvolver, ideias de textos, ou, enfim, outros tipos de produções ou criações que às vezes me dá na telha fazer. Mas eu resolvi, quando eu estava recentemente numa viagem em São Paulo, começar a escrever um diário de viagem. Escrever o que eu estava fazendo nessa outra proposta que eu já tinha desenvolvido antes. E eu acabei continuando, sabe? E tornei uma espécie de diário. Bom, já voltei pro Rio e tô anotando aqui as coisas da minha vida. Eu não vou dizer que eu sou muito rigorosa e que eu escrevo absolutamente todos os dias, e que eu escrevo muito todos os dias, mas eu tenho gostado, sabe, de vez em quando de manhã, quando eu acordo, ou no fim do dia, parar um pouco e escrever sobre o que está passando na minha cabeça. É uma prática interessante, assim. Então, tenho usado surpreendentemente esse caderno como um diário pessoal, por isso eu também não vou mostrar muito como é que ele está por dentro. Bom, eu viajei final do ano para Paquetá, então eu anotei umas coisas aqui sobre essa viagem também. E duas coisas novas que eu estou fazendo nesse caderno também são, primeiro, pequenas intervenções com stickers, que é uma coisa que eu costumo ser muito minimalista na parte de decoração dos meus cadernos, viu, gente? Eu, na verdade, só anoto assim a lápis. Vocês vão ver que nos outros cadernos eu fui seguindo um pouco essa estética, digamos. Só que aqui eu senti vontade de colar alguns stickers, né? E eu vi isso num vídeo de uma menina que eu assisti aqui no YouTube, que ela recomendou esse livro de stickers. E eu achei ele tão lindo que eu não resisti e acabei comprando. Então, eu comprei na Amazon esse livro de stickers. Eu vou mostrar pra vocês porque ele tem várias imagens que são muito bonitas. Porque ele tem uma proposta de trazer imagens, ilustrações meio naturalistas, mas também algumas ilustrações históricas. Eu acho... O que me interessou nesse livro foi principalmente a seleção das imagens, né? E aí tem alguns animais, né? Aqui, figuras que remetem a esse universo da natureza, mas também não só, olha. Algumas imagens aqui de aquarelas e tal. Aqui, inclusive, eu tirei porque foram as imagens dos pássaros que eu usei para a capa do caderno. E aí achei legal tirar esses stickers e colocar aqui na capa. Eu também acabei colocando na contracapa, onde eu assinei o meu nome e escrevi o ano em que eu estou escrevendo nesse diário, 2024, 2025. Vamos ver se vai durar por mais tempo, né? E às vezes eu coloco um sticker numa página ou outra, né? Por exemplo, aqui eu coloquei um no meio do que eu estava escrevendo. E tem sido divertido, sabe? Retirar esses stickers e colar e mudar um pouco visualmente o diário. Também é um livro interessante para quem procura inspiração de imagens, tá? Não é só a coisa dos stickers. Inclusive porque tem algumas páginas em que não é possível destacar. Você tem só a imagem mesmo. E a outra coisa que eu estava fazendo para fechar nesse diário é colocar folhas e flores que eu catei pelo caminho e que de alguma forma representam aquele dia, como memória mesmo, sabe? Claro que não dá para fazer isso com qualquer coisa, mas papéis efêmeros, né? Eu falei sobre papéis efêmeros no último vídeo, mas aqui, por exemplo, uma folhinha seca que eu coloquei e, enfim, é uma coisa divertida de se fazer, manter um diário, e esse é o caderno que eu mais, digamos assim, visito ao longo da semana. Uma outra proposta que eu comecei recentemente e que eu também
conheci através do YouTube é o Commonplace Notebook. Não sei muito bem como a gente poderia traduzir. Eu sempre vejo como bullet journal, né? Bullet journal a gente usa a expressão em inglês. Commonplace Notebook a gente usa essa expressão também. Que é um tipo de caderno de pequenas sabedorias ou de pequenos fragmentos, aforismos, textos breves e citações em geral. Eu pelo menos tenho usado dessa forma. Às vezes você topa numa leitura com uma passagem que você achou muito interessante e você sente vontade de armazená-la de alguma forma, né? E eu resolvia isso até aqui tirando foto ou anotando em páginas no Notion, que eu mantenho de uma maneira muito simples também. Eu não sou nenhuma grande conhecedora do funcionamento do Notion, tenho usado de maneira bem leve ainda. Então, seja eu anotava no Notion, ou tirava foto, ou anotava em algum dos meus blogs secretos, que é uma coisa que eu mantenho também há alguns anos. Mas eu gostei da ideia de manter um caderninho pequenininho, assim, desse tamanho, para anotar citações. Eu já vi algumas pessoas que tentam fazer uma espécie de categorização das citações, uma categorização temática. Então, por exemplo, colocam a citação sobre o tema do pensamento, sobre amor, sobre filosofia em geral. E eu não estou procedendo assim, até porque eu acho que ia me dar um trabalho muito grande. E, bom, eu faço essas coisas um pouco para me divertir também, para me organizar, evidentemente, mas também pela diversão. Então, se for me cansar, eu acho que já não faz tanto sentido, né? E é um caderno pequenininho. Eu tenho usado para anotar poemas, que é uma coisa que eu estava lendo bastante no fim do ano passado. Eu estava muito envolvida com poesia portuguesa, li bastante coisa nesse sentido. Então, anotei vários poemas que eu gostei. Bom, frases soltas, poemas, fragmentos e citações de textos que eu gostei. E estou organizando assim, de maneira muito simples. O fato de ser um caderno pequenininho eu acho que ajuda, né? Ajuda a carregar na bolsa, por exemplo. E esse caderninho aqui, na verdade, ele veio como brinde do Clube F, que é o clube feminista da Bazar do Tempo. Pra ser sincera, gente, eu não gosto muito da capa desse caderno, viu? Eu acho que se eu for realmente manter a coisa do Commonplace Notebook, eu vou procurar um caderno que tenha uma capa um pouco mais simples. Porque, no geral, eu gosto mais de capas um pouco mais simples, né? Então, não gosto muito, mas o caderno acabou servindo para esse propósito divertido. Pesquisem se vocês se interessaram sobre Commonplace Notebook. Tem muitos vídeos no YouTube sobre. Tem textos sobre isso, inclusive o John Locke, filósofo moderno, escreveu um pequeno tratado sobre Commonplace Notebook. Então, é uma prática já um pouco antiga, né? E que vocês encontram outras pessoas que fizeram, que vocês podem consultar mais informações sobre. Bom, os outros cadernos que eu vou mostrar, eu acho que eu vou passar um pouco rápido por eles, porque são cadernos que têm a ver principalmente com estudo. Eu gosto de anotar quando eu estou estudando. Não faço isso sempre, nem sempre é possível. Não considero isso fichamentos ou resumos, porque eu não tenho um sistema muito bem pré-definido para fazer essas anotações. Eu simplesmente penso alguma coisa, sinto vontade de registrar e anoto. E, sendo bem sincera com vocês, eu percebi que ao longo do tempo, essa coisa de anotar, à medida em que a gente vai lendo, tem muito a ver com o momento. Então, eu raramente consulto mais uma vez essas anotações. A menos que eu vá escrever um texto ou queira recuperar alguma ideia que eu tive, que eu esqueci, né? E aí faz algum sentido reler as notas, mas eu acho que tem a ver com o registro ali no momento para, de alguma forma, deixar o pensamento um pouco mais organizado. É como falar, né? Às vezes a gente tem uma ideia e quando a gente tenta articular oralmente para nós mesmos, falando sozinhos ou para uma outra pessoa, isso ajuda a ter um pouco mais de clareza nas ideias. Eu acho que escrever ajuda nesse sentido também. E aí eu vou mostrar de uma só vez esses 3 cadernos aqui.
Esse aqui é da Skizzy Books, que é uma marca nacional de cadernos, que tem cadernos bem interessantes. Eu tenho, inclusive, outro que não é bem um caderno, mas é um blocão de folhas amarelas que eu gosto bastante e às vezes eu uso. Esse aqui é de fabricação artesanal, porque eu lembro de ter comprado ele na feira da Praça 15. Eu gostei bastante dessa estampa, caderno pequeno também. E esse é da Folk Books, que é uma outra marca famosa, né, de cadernos, marca nacional, e que tem essa proposta de capas com obras de arte, né? Isso aqui é uma pintura do Chile, do Egon Schiele, que eu amo, então não resisti, então comprei ele também. E como que eu uso esses 3 cadernos, né? Eu percebi que às vezes eu não termino um caderno e já vou comprando outro, e aí começo um caderno sem terminar outro. Mas esse azul aqui, olha, não terminei ele. Não, nenhum desses 3 aqui eu terminei, gente. Todos eles eu tenho usado um pouco mais esporadicamente. Esse aqui, comecei a usar ele em 2024, anotando projetos, estruturas de aulas. Isso é uma outra coisa que cadernos nesse estilo podem ser úteis, né? Para o que esses cadernos podem ser úteis? Anotar certas estruturas sinópticas de aulas, por exemplo. Então aqui tem de tudo, tem desde projetos que eu gostaria de realizar, ideias para textos, ideias para artigos e anotações de leitura. E esse aqui é a mesma coisa, tem anotações de leitura, projetos, anotações rápidas, ideias para podcast, para Substack, para vídeo no YouTube. Então, acho que esses 2 aqui têm um pouco a mesma proposta. Esse aqui tem uma proposta um pouco diferente porque eu estava usando ele especificamente para estudar tarô. Uma época que eu estava fazendo o curso de tarô, e isso foi em 2023. E aí eu anotava, fazia anotações durante a aula, anotava leituras que eu fazia nesse sentido. Então, é um caderno com um objetivo um pouco mais específico de estudo do tarô. Bom, os 3 últimos cadernos, eles têm também mais ou menos o mesmo tamanho. Eles são Moleskine, né? Então, esses 2 aqui, por exemplo, eu comprei na Amazon. E esse aqui, numa loja brasileira chamada Loja do Moleskine, que até então eu não sabia se era confiável, mas aí eu dei o voto de confiança, comprei, deu tudo certo. É uma loja brasileira que vende produtos Moleskine, cadernos de vários tipos. O que acaba sendo bem interessante em termos de preço, porque se vocês forem pesquisar o preço dos Moleskines no site da Amazon, tá bem caro, né? E eu acabei esquecendo de pegar um outro caderno aqui, mas eu vou pegar porque ele tá bem aqui do meu lado. Se eu não estou enganada, eu comprei na Amazon um kit com esses 3 cadernos aqui, né? E eles são usados com funções diferentes. Eu gosto desse tamanho aqui para realmente fazer essa proposta de acompanhamento de leitura e de estudo. Então, esse primeiro aqui, por exemplo, é um caderno que eu uso para fazer tradução. Então, é um caderno voltado para isso. Eu já fiz algumas oficinas de tradução, então usava esse caderno para acompanhar, né, a oficina. E para fazer minhas próprias traduções também, anotar sugestões de tradução, anotar ideias. Esse aqui é o meu caderno, tá um pouco velhinho, não vou mostrar ele de muito perto para vocês não conseguirem ver. Mas ele tá velhinho porque ele tem uma cor clara e porque eu uso bastante, né? Mas é o meu caderno de alemão. Eu estudo alemão faz alguns anos. Estou no B1.1, o que não significa que eu sei muita coisa. Mas é o caderno que eu uso para acompanhar as aulas e também para fazer exercícios. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, anotando um pouco algum vocabulário a partir da aula. E por último, esse aqui que eu usava também para fazer notas, mas que eu usava sobretudo para levar quando eu ia, por exemplo, assistir alguma conferência, assistir alguma aula de algum professor. Eu gosto de, quando eu estou assistindo uma palestra, anotar também para acompanhar o que está sendo dito. Então, esse caderno tinha muito essa função.
E por último, esse caderno que eu acho que em termos de extensão, né, quantidade de páginas, é o meu maior caderno. Eu tenho, embora eu tenha falado que eu ia falar em ordem decrescente, eu deixei esse por último, mas eu tenho usado bastante ele. Na verdade, os cadernos que eu tenho mais frequentado ultimamente são esses três aqui. O diário, o Commonplace Notebook e esse caderno que é o meu maior caderno de estudos, né? E aí eu faço 1000 esquemas, acompanhamento de leitura, ideias, hipóteses de pesquisa. Às vezes eu coloco um post-it assim quando eu quero destacar algum tema específico. Então, esse é o caderno de maior uso. E eu adoro escrever nele, gente, porque ele tem... É Moleskine, né? É um caderno de muita qualidade, o papel, assim, é muito particular. Você tem uma sensaçãozinha... Dá um certo prazer, né? Escrever nesse tipo de caderno. Eu, pelo menos, sinto. E depois olhar um pouco a organização da página. Eu gosto bastante. E eu não gosto desses cadernos, pelo menos não desses tamanhos aqui, desses últimos que eu mostrei pra vocês, de capa dura. Eu prefiro os que têm a capa mais molinha. Então, todos eles têm uma capa mais molinha. Na verdade, o meu único caderno de capa dura mesmo é esse daqui, né? Que acho que vale a pena também e acaba não pesando na bolsa, porque às vezes eu gosto de escrever em cafés ou escrever se eu tô na rua, né? Então, isso deixa o caderno com um pouco mais de resistência, de qualidade e ao mesmo tempo não pesa. Bom, esses são os meus cadernos e queria de repente ouvir de vocês mais como é que vocês organizam os cadernos de vocês. Eu sei que tem pessoas que usam cadernos para estudar temas específicos, né? Isso é uma coisa que eu nunca fiz. Eu uso o mesmo caderno para estudar todos os projetos que eu tenho. Mas são esses aqui, no geral. E caderno é uma coisa muito legal. Escrever à mão é uma coisa muito... Enfim, acho que tem um aspecto um pouco romântico, né? Um pouco lá no estilo do Antônio Cândido escrevendo as suas memórias, os seus sentimentos e seus pensamentos a partir das coisas que o tocavam de alguma forma, né? Uma leitura, um filme, etc. E é isso, quem sabe eu volte para falar sobre outras coisas. Eu tô com vontade de gravar um vídeo falando sobre as minhas últimas leituras. Talvez alguma coisa sobre poesia portuguesa, talvez sobre as leituras que eu tenho feito nesse período. Que é um período de início de ano, né? A programação do ano ela tá um pouco indefinida e eu pessoalmente que trabalho com pesquisa e como professora acabo tendo um pouco mais de tempo nessa época do ano para, por exemplo, gravar vídeos. Então, quem sabe eu vou gravar mais uma coisa e tentar publicar nos próximos dias.